Olá a todos, espero que todos estejam bem e estamos aqui para seguir mais uma lição da nossa série e espero que hoje vocês estejam bem atentos e prestem muita atenção. Espero que vocês realmente levem essa lição de forma muito séria, pois é um assunto bem delicado e nós precisamos muito estar atentos para cada parte da lição. Nós vamos começar a ler aqui no livro de 2 Reis. Nós vamos começar a ler no capítulo 4, a partir do versículo 32, e nós vamos seguir até o versículo 37. E depois nós vamos pular para 1 Pedro e vamos ler no capítulo 2, no versículo 24. Vamos lá. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Entrou ele, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa, de uma parte para a outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e abriu os olhos. Então chamou a Gease, e disse: chama esta sunamita. E chamou-a, e veio a ele. E disse ele: toma o teu filho. E entrou ela, e se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho, e saiu. Bem, agora nós vamos a 1 Pedro, no versículo 2, no capítulo 2, na verdade, no versículo 24. Aqui falando sobre Cristo. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Bem, então nós vamos começar nesta passagem, que espero que durante a semana vocês leiam com cuidado também, e que vocês possam perceber ao decorrer dessa história, que vocês podem aprender muitas coisas, como cada coisa foi acontecendo. Bem, nós vamos começar falando o título da nossa lição, que é Pecado, o encontro com a morte. Então nós vamos falar hoje sobre a morte, e com essa passagem nós vamos usá-la para entender mais sobre o pecado e o estado do pecado. A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte, e nós vamos aprofundar para poder aprender mais a respeito disso. E é uma lição muito séria, e nós vamos aprender porque ela é muito séria. Bem, hoje a gente fala de morte, ou fala muito pouco, as pessoas não querem falar muito sobre esse assunto. Não é muito ensinado, né? Até mesmo nas organizações de escolas e tudo mais, em suas casas. Nós vemos que tão pouco nós gostamos de falar sobre a morte. E nesse momento, uma mulher, ela perdeu seu filho, a sunamita. Mas nessa passagem conta que ela era uma mulher que ela se preocupava com o Senhor, que ela era alguém que vivia para o Senhor, e ela desejava com que as pessoas que estivessem ligadas ao Senhor estivessem próximas a ela. E nisso ela insistia em receber o profeta Eliseu em sua casa, e depois ela construiu um quarto com seu esposo, um aposento bem acomodado para que ele pudesse ficar lá.
e ela pudesse ter aquele homem de Deus próximo a ela. E nisso ele ficou muito grato e ali ele diz a ela que ela vai ter um filho. Mesmo o esposo dela sendo um homem muito velho, ela realmente no ano seguinte, como o profeta falou, ela vem ter um menino. Só que esse menino, indo trabalhar com o pai de manhã, acaba tendo uma dor de cabeça muito forte. E ali é levado à sua mãe e ele acaba falecendo em seus braços. E essa mulher está de frente com o seu filho e o seu filho está morto. Bem, agora é um assunto para ela que ela também vai ter que lidar, o assunto da morte. Será que nós pensamos a respeito do que é a morte? Eu lembro assim, quando eu era pequena, algumas vezes, eu lembro que as pessoas eram veladas em suas casas. Tinha um morto na casa, em sua casa, na verdade. E os vizinhos vinham para ver aquele morto. Vinham para, naquele momento solene, para que fosse marcado ali naquela vila, naquela família, que aquela pessoa partiu. E nisso as crianças estavam lá, as pessoas do bairro estavam todas lá. E ali os pais, era um momento de ensinar os seus filhos sobre a morte. E eu vejo hoje que com o passar de pouco tempo, nós quase não temos contato mais com este momento. E às vezes a gente tira as nossas próprias conclusões sobre esse assunto e diz, não, eu sei o que é. Ou às vezes a gente se expõe de uma forma errada à questão da morte. Por exemplo, vendo vídeos inadequados que mostram pessoas morrendo, assassinatos, né? Coisas às vezes até muito perigosas e muito horríveis. Ou jogos também. E isso não é entender sobre o assunto, isso não é conhecer o assunto, né? Isso é perigoso até se contaminar com o que é estar exposto, mas não entender. Isso não vai produzir nada de bom, pelo contrário, vai produzir coisas ruins para nós. Então nós vemos que a morte é algo terrível, é muito sério. É algo que nós deveríamos levar com muita seriedade mesmo. Você pensar que uma pessoa, está aqui falando, ouvindo, respondendo, tendo gestos e de repente, sem sinais, sem calor, sem reflexo, acabou. E como será que Deus nos vê quando Ele diz que nossa alma está morta e Ele ainda termina em delitos e em pecado? Como será que Deus nos vê? Bem, aquela senhora, ela teve que estar com seu filho, frio em suas mãos. E ali ela pôde ver de forma física a sua inatividade. E nós podemos olhar para o nosso espírito e ver também dessa mesma maneira, de que Deus olha para nós e vê que nós não temos a vida que Ele tem. E a vida é uma pessoa. Então, se a vida é uma pessoa, tem o caráter dessa pessoa. Então, Deus olha para uma alma morta e ali Ele não vê atividade. Ele não vê santidade. Ele não vê bondade. Ele não vê justiça. Ele não vê verdade. Então, ali Ele vê que o que é vida não é produzido, não tem atividade, está inativo, sem ação. Mas também nós vamos ver, nós podemos observar também por um outro ângulo bem importante, que é que o morto também, apesar de nós não vermos ali uma ação dele, aquele corpo também vai entrar em atividade. E é uma atividade a qual ele não tem poder sobre essa atividade. Ele está totalmente rendido a essa atividade. E se a gente for pensar, o que vocês imaginam que seja essa atividade? Se nós vamos realmente parar para pensar,
Um corpo, ele apodrece, ele se decompõe. Então, um corpo que ali não tem mais vida, ele está em plena atividade para a putrefação, para o apodrecimento. E o que isso quer dizer? Como será que Deus nos olha, então, olhando para as nossas almas e vendo essa atividade? Vendo que nós temos atividades de gestos, sentimentos, desejos, falando para o pecado. É um estado de apodrecimento, as ações ao pecado. Então isso é algo terrível. O Senhor olha para nós e vê esse estado. E a gente vê que um corpo se decompondo, ele tem os seus estágios também. E é algo terrível. Primeiro ali não tendo mais o calor e as células parando de ter atividade, aparecem manchas no corpo. Depois é produzido muito líquido e gases. E algumas partes começam a se deformar. E depois que aqueles gases bem produzido e multiplica, começa uma podridão, um fedor absurdo, para que venham insetos, para que eles posem ali, botem seus ovos, se multipliquem. Para quê? Para que aumente essa atividade e que seja rápida. E assim, os vermes se multiplicam e acabam se alimentando, até ao final chegar a decompor como pó, devolvendo à terra o pó, como assim veio. Então é algo realmente muito sério para a gente pensar. E aquela mulher, ela olhava ao seu filho e o seu filho estava morto. Então nós vemos, se nós não nascemos de novo, nós temos um espírito que não tem parte com o Senhor, o Deus da vida, que nele tudo que é perfeito, tudo que é bom, é produzido, é o seu caráter, ele é a bondade. Mas em nós, ele nos olha em atividade de podridão. Nós fedemos, não há prazer. E nós vamos ler agora em Romanos 3 para provar que a palavra do Senhor exatamente fala sobre esse aspecto. Em Romanos 3, gostaria que vocês pudessem, pode pausar o vídeo e leiam juntos, se possível, na sua Bíblia. No versículo 10, está escrito assim, como está escrito, pegando um outro registro, né? Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Uma alma inativa não pode buscar ao Senhor, não pode ser útil, não pode ser usado por Ele e não pode estar em companhia a Ele e assim se tornar justos. Então nós vemos que realmente é uma atividade, é um estado, porque você pode pensar assim, então se a minha alma está morta, então quer dizer que eu não faço nada ao Senhor. Então Ele me vê como uma pedra, somente. Não faço nada de mal, então, se Ele me vê a minha alma morta. Então nós vemos que não. E o morto não tem poder sobre o seu estado. O filho dessa mulher, ele não podia fazer nada por ele mesmo. E nós vemos também que aquela mulher também não podia. Como que a mãe iria resolver esse problema? Você já viu alguém fazendo? Não há solução. Mas nós lemos que essa mulher era uma mulher
que realmente sabia onde buscar. E Eliseu aqui nessa passagem representa a Cristo. E ela realmente vai atrás dele. Ela sabe quem possui a vida, quem trouxe a cada um. E aquele filho, ela ganhou como presente. Ela não tinha filhos. E ela sabia que ela não ia ter. Mas como presente ela recebe. E assim é a vida. É estar aqui. Também é um presente. Então a sua mãe foi lá e procurou Eliseu. E insistiu para que ele fosse. Ela não queria uma ajuda de um médico ou de um homem que mexia com ervas, né? Ela realmente queria ajuda no lugar certo. Ela realmente entendia que ninguém poderia ajudar, nem os seus servos, nem o seu esposo. Ela foi até o Senhor. E ela não se dividiu em nenhum momento, ela não perdeu nenhum momento, conversando, explicando, quem pode me ajudar, olha o que aconteceu, olha o menino. Não, ela realmente confiou. E o mais interessante nisso também é que ela vai até o quarto, onde ela preparou para os servos do Senhor, e deita o menino sobre a cama dele. Ela entendia esse lugar privado, esse lugar único, pessoal, que nós devemos buscar ao Senhor. Então, Eliseu vai, porque ela insistiu muito, e ele vai até o menino. Então, Eliseu ele entra no quarto, naquele corpo frio, e ele ali ora ao Senhor. Ele se deita sobre o menino. Ele coloca o seu rosto sobre o rosto dele, as suas mãos sobre as mãos dele e se estende no corpo do menino. E isso representa se colocar no lugar, se aproximar da forma mais próxima daquele morto. Não tinha mais como falar com ele. Pedir uma resposta àquele menino. O que aconteceu? Por que você teve tanta dor de cabeça? Aonde você mexeu? O que você estava fazendo? Não tinha mais o que fazer. Então Eliseu sabia que ele estava morto. Assim o Senhor Jesus Cristo, ele deu a sua vida sabendo que nós temos uma alma num estado que está. E ele se aproximou dessa situação em que foi exposta, em questão da podridão. E ele se aproximou da forma mais próxima, em que ninguém jamais poderá fazer. Ninguém. Ninguém tem poder de dar o perdão dos pecados, a salvação, limpar da culpa, da mancha do pecado. A sua mãe não podia, um homem não podia, a igreja não pode, mas Cristo pode. E Ele o fez. E ali ele se deita, e Cristo na cruz se entrega ao castigo, se aproxima de forma verdadeira de uma alma fétida, pecadora, em atividade contra Deus, que não o pode buscar. E uma alma que está em atividade, nós podemos terminar de ler Romanos 3, depois do versículo 13, a sua atividade, que diz: a sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Aqui é a declaração da atividade plena. Mas Cristo, Ele vai lá em toda essa situação e se debruça sobre o corpo de um pecador. E nisso depois, Eliseu, ele viu que o menino se aqueceu e ele desce. E ele anda de um lado para outro. E ele clama ao Senhor e se deita novamente sobre aquele menino. Há um sacrifício, há um custo. Cristo viveu uma vida perfeita. Ele cumpriu a lei no nosso lugar. Nunca foi esforço ao Senhor Jesus
a cumprir a lei de Deus, porque Ele é a lei, Ele é a santidade, não haveria erro nunca como. Mas Ele fez o que nós deveríamos fazer. E então o menino volta à vida. Então Eliseu olha para aquele menino e vê que os seus olhos agora brilham. Há tanta alegria em uma alma que agora não está mais fedendo, não está mais apodrecendo e não irá caminhar para a morte eterna. Há tanta felicidade e alegria. Aqueles que amam ao Senhor e têm uma vida transformada naquele estado de morto, o menino volta a ter vida, volta a ter vida. Então, nós vemos que nós precisamos aproveitar a oportunidade que temos, que agora mesmo, nessa situação, nesse tempo que o Senhor nos deu, e cada pedacinho do dia, em cada dia, é um tempo que estamos usando, que Ele já determinou, Ele já nos deu um tempo certo, e nós não sabemos quanto tempo nós temos. Nós devemos orar a Ele, olhar o nosso estado e entregar a Ele, dar aos seus cuidados, porque só Ele pode nos limpar, pedir perdão de todas as coisas que fazemos contra o nosso Senhor e o amor que temos pelos nossos pecados. E realmente desejar uma vida com Ele, conhecer a vida que é Ele e ter essa vida habitando em nós através do seu Espírito, que é santo. Que nós possamos assim então entender quem é Ele e que possamos pensar de forma profunda sobre essa lição e possamos confiar nesse Senhor, assim como aquela mulher sunamita fez, e nos entregarmos e insistirmos até ganharmos vida em nossas almas. Amém.